continuidade da educação olímpica é um problema em quase todos os países. O professor Lamartine da Costa, da UERJ, vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. É interessante olhar, então, a questão da educação olímpica dentro da moldura maior que é a educação física escolar. Isso nos obriga a ter uma certa perspectiva de continuidade. O que vai acontecer com a Rio 2016 e o Transforma, que é o nome do projeto de educação física na escola, que se chama Educação Olímpica, porque tem um foco sobre valores. Esse acontecimento não é exclusivo, ele não é único. O que tem havido no Brasil é um desaparecimento da educação física de base. E, mais uma vez, teremos outro exemplo com o próprio grande acontecimento, que são os Jogos Olímpicos. Então, nós estamos diante de um problema e temos que discutir a partir de agora, e estamos discutindo. Então, nós temos que estabelecer uma perspectiva de continuidade essa que deve ser, sim, mais uma perspectiva de legado. Se fala muito em legado de construções, da cidade que vai se transformar, tudo bem, isso é necessário, é a grande herança que a cidade vai ter. Mas a grande herança, a maior herança, seria na educação, porque nós não podemos continuar a ter projetos que desaparecem. Isso cria problemas nas escolas, com as crianças e com a própria formação do atleta, se é que nós queremos essa ênfase. Se não é do atleta, é do cidadão. Então, é bom nós começarmos a pensar seriamente em fixar no sistema escolar o que aconteceu no Transforma e ter as atenções para a educação física escolar como necessária e com continuidade e com obrigatoriedade nas escolas para que tenham os efeitos necessários. Well, Olympic education is not limited to the year of the Olympic Games. It goes far beyond. And I think Olympic education, the core is how to teach values between children and sports and how to continue with values lifelong. And that is far more than any Olympic Games. And the Olympic values, like Coubertin said, is a lifelong task for everyone to continue, regardless when the game starts or the games are over. Eu acredito muito que quando um país recebe, né, a gratificação de sediar os Jogos Olímpicos, eles deviam entender, as autoridades, entender a história, efetivamente, dos Jogos Olímpicos, para entenderem o contexto que eles estão entrando e não verem aquilo que é simplesmente uma transformação de concreto. Né? Os Jogos Olímpicos, por Pierre de Coubertin, eles foram criados para ter um legado social de suma importância para a sociedade. Como o Dr. Rolando falou, você não tem uma data limite de início e de encerramento. Ele até comentou na Vila Olímpica da Maré que, geralmente, o ideal seria o país que recebe os Jogos Olímpicos começar a trabalhar a educação olímpica 7 anos antes. A gente está há 1 ano discutindo educação olímpica e discutindo o profissional de educação física na escola. Então, é uma situação que vai totalmente contra, efetivamente, o ideal de Pierre de Coubertin. A gente tinha que estar avançando de como a gente está desenvolvendo melhor o esporte universitário, por exemplo, e não pensando ainda na base dos garotos de 5 anos, 5, 6 anos de idade. Que eu penso que isso pode ser, sim, um chamado, quase um puxão de orelha, assim, gente, vamos pensar os Jogos Olímpicos como eles são. E vamos começar a trabalhar a questão do legado social, não necessariamente para 1 ano, mas vamos começar já para que passe os Jogos Olímpicos e a gente continue trabalhando a educação olímpica. A educação nada mais é olímpica do que a inserção dos valores do esporte associados à cidadania. E isso você não precisa dos Jogos Olímpicos, você tem uma grande chance com os Jogos Olímpicos de ser chamado a atenção, mas isso não quer dizer que você tem que terminar com os Jogos Olímpicos. O projeto Transforma do Comitê Rio 2016 já começou, mas como ser disso uma plataforma mais ampla
né, mas até mesmo como uma política pública, como os profissionais de educação física, como inserir os valores dentro das escolas. Isso é simplesmente uma propagação do que já está sendo feito. O que a gente não pode pensar é que o Transforma começa antes da Olimpíada, termina na Olimpíada. A gente tem que pensar que o Transforma começa antes da Olimpíada, vai ampliando a sua capacidade e se mantém pós-Olimpíada. Eu acho que é simplesmente uma questão mais da gente construir isso como um legado efetivamente. A gente está saindo aqui de um legado estrutural, que é o da mobilidade, o que acontece nas cidades, para um legado individual, quase como acontece com a sustentabilidade. Agora, por que esse tema, por que botar isso na pauta dos governantes é tão difícil? Well, there are various reasons. One important reason is if there is a strong investment of money because of the games. Very often the money doesn't invest any longer after the games. Second, it's better to have a full integration of Olympic values in regular teaching and regular physical education. That is a chance for more sustainability. Bom, é a questão de um entendimento, né? Eu acho que a gente tem que pensar que os Jogos Olímpicos, qual é a origem, o que é. Eu duvido, às vezes, bastante de que as pessoas que trabalham com esporte conheçam a essência dos Jogos Olímpicos. Acho que pode haver um esforço, sim, mas entender a essência dos Jogos Olímpicos é uma coisa que a gente precisa, até não somente para as autoridades, para a publicidade, para o pessoal de marketing, para as escolas. Quando eu entro nas escolas, eles não sabem quem é Pierre de Coubertin. Eu não posso admitir que num país que é sede dos Jogos Olímpicos, a população não sabe quem é Pierre de Coubertin. Então, é uma coisa que a gente precisa pensar bem. Qual é a essência dos Jogos? É construir uma ponte? É construir, melhorar a qualidade de vida? É construir. Mas qual é efetivamente a essência dos Jogos Olímpicos, né? Então, o legado social, quando você fala do indivíduo, o indivíduo faz parte da sociedade. Então, quando você transforma um indivíduo, você transforma pelo menos 10 ao lado dele. E a gente vai criando sustentabilidade na questão da cidadania mesmo. Eu acho que é o que falta um pouquinho no Brasil. A gente está vendo tudo que está acontecendo. Falta um pouquinho de amor à cidadania no país. E quais são os caminhos para a gente fazer esse lobby do bem? A gente convencer, mobilizar os jovens, mobilizar as autoridades e fazer com que, de fato, a educação seja um legado das Olimpíadas. If there should be an Olympic legacy for education, for Olympic education, then further education programs for regular PE teachers necessary. Also to incorporate in new physical education items like social inclusion, items like drug abuse, items like fair play, items like green Olympics to protect the environment. That are modern items of education connected with Olympism. And that, I think, is the future. If you want to go for the future of education, you must target special social items of inclusion, fair play, and well-being for a sound development of children and adolescents. O importante é que a gente não tem que inventar. A gente tem todo um arsenal de material de educação olímpica no mundo que ele pode ser implementado com uma simples capacitação. Né? É uma questão de vontade, efetivamente, da gente pegar isso, vamos pegar esse material de educação olímpica, somos uma cidade olímpica, somos um país olímpico e vamos implementar isso nas escolas. Bem, infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Fabiana. Obrigada, Dr. Rolando. E obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para o e-mail rioemfocorj@gmail.com. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.